Imagina só acordar num mundo onde absolutamente tudo ao redor é um mistério colossal, sabe? Tipo, totalmente imprevisível. Uhum, um caos total. Exato. Se a chuva cai e inunda uma plantação inteira, não é tipo um fenômeno meteorológico normal. É porque uma divindade invisível tá chorando ou talvez furiosa com alguma coisa. Pois é. Ou se um raio atinge uma árvore, é porque alguma força celestial resolveu jogar uma lança de luz lá de cima por pura frustração. Nossa, sim. É um cenário onde tudo é caos, né? Tudo é história, tudo é puramente mito, não tem previsibilidade nenhuma, não existem leis da física. Nenhuma regra clara, né? Apenas o capricho dos deuses. Mas então, no momento super específico da nossa história, um grupinho de pessoas decide fazer o impensável. Eles decidem, procurar a lógica por trás de todo esse caos. Eles decidem buscar regras invisíveis que sustentam a realidade. E é com esse cenário em mente que a gente começa o nosso mergulho profundo de hoje. Certo, vamos desvendar isso. Porque a nossa base para essa análise de hoje é um material bem denso, viu? É um dossiê de estudo universitário detalhando os filósofos da antiguidade. Sim, e a linha do tempo desse texto vai desde os primeiros pensadores, que a gente chama de pré-socráticos, até atingir toda aquela complexidade de Aristóteles. Uhum. E a nossa missão aqui não é só ficar lendo nomes antigos e difíceis, tá? É investigar como a mente humana conseguiu dar esse salto gigantesco. Com certeza. Saído da pura mitologia para construir a fundação de absolutamente tudo que a gente chama de ciência hoje em dia. É fascinante. E como especialista no assunto, como você vê esse salto inicial? Olha, esse salto é realmente o marco zero da nossa tentativa de entender o universo de uma forma estruturada. Antes desse momento, o mundo era explicado quase que exclusivamente por essas narrativas míticas que você mencionou. Tipo as histórias de Zeus, Poseidon e tudo mais. Exatamente. E, assim, o mito tem uma utilidade cultural imensa, claro, mas ele carrega essa característica de aceitar o absurdo tranquilamente. Faz sentido, porque uma divindade pode simplesmente mudar as regras do jogo a qualquer momento, né? Uhum, bem isso. A grande ruptura acontece quando os pensadores lá da Grécia Antiga percebem que o capricho dos deuses não é mais uma explicação suficiente para a regularidade da natureza. Eles criam algo mais, palpável. Sim, eles começam a buscar o que chamam de logos. E logos pode ser traduzido como razão, palavra ou até estrutura lógica. Ah, entendi. A ideia era tentar explicar os fenômenos naturais sem apelar para o sobrenatural toda hora. Exato. E a premissa central de toda essa transição é que a gente não está lidando apenas com curiosidades históricas aqui. O que essa mudança representa, na verdade, é a criação do nosso manual de instruções mental sobre como processar a realidade. É muito louco pensar nisso. Nossa, total! O mundo deixou de ser esse teatro imprevisível e passou a ser compreendido sobre um novo conceito monumental, a ideia de um cosmos. Cosmos. E qual é a grande diferença na prática? Bom, o conceito de cosmos muda o paradigma inteiro. Quando a gente fala de cosmos, a gente está falando de ordem, de harmonia. É o oposto literal de caos. Ah, então significa que o universo é estruturado e, compreensível para nós? Perfeito. Se o universo não é mais um palco de deuses caprichosos, mas sim um sistema que segue regras, a consequência direta é que a nossa razão tem a capacidade de decifrar essas regras. A gente pode observar, calcular e entender tudo. E aí que a primeira grande investigação do texto ganha força, né? Com certeza. Porque se o mundo tem regras lógicas e compreensíveis, a pergunta imediata é bem óbvia. Qual é a regra fundamental? De onde toda a matéria que cerca a gente realmente vem? Exato. É como entrar numa sala gigantesca e completamente bagunçada, com objetos espalhados por todos os lados. Nossa, sim. À primeira vista não tem sentido nenhum naquilo. Mas com um pouco de observação, a gente nota uma lógica escondida. Uhum. Você percebe que uma pilha tem só objetos de madeira, outra tem só metais, outra tem tecidos. Existe um princípio organizador ali no meio. E o termo que o texto usa para essa busca é arché, certo? O princípio fundamental de todas as coisas. Isso mesmo. A busca pela arché domina esses primeiros séculos da filosofia. A tentativa
Era responder do que o mundo é feito no seu nível mais, digamos, básico. E os primeiros a tentar isso foram os pensadores monistas, né? Uhum, os monistas. O radical da palavra já indica a ideia de unidade. Ou seja, eles acreditavam que toda a complexidade do universo derivava de uma única substância. O texto menciona o Tales de Mileto. Ele achava que tudo derivava da água, por exemplo. Sim, o Tales apostava na água. Outros apostavam no ar ou no fogo infinito. Mas tem um problema grande aí. Qual o problema? Ao tentarem reduzir toda a natureza a uma única coisa, eles esbarram no que se tornaria a grande dor de cabeça filosófica daquela época. O problema do ser contra a mudança. Ah, claro. Tipo, como que uma única substância básica pode se transformar em coisas tão diferentes e continuar sendo o que é? Exatamente. Se tudo é água, como a água vira pedra e depois vira fogo? É complicado. Esse conflito sobre a mudança é bem denso mesmo. Mas antes da gente entrar nessa guerra de ideias, tem um grupo que propõe uma saída muito peculiar no texto. Ah, os pitagóricos. Eles mesmos. Aquele grupo que a gente sempre associa ao teorema de Pitágoras na escola. Eles não tentam dizer que a arché é um elemento físico como a água ou o vento, né? Não, de jeito nenhum. A abordagem deles é totalmente diferente. Eles dizem que tudo é número. Tudo é número. A citação que serve de base para isso no dossiê é bem direta. Diz assim: o número é princípio do conhecimento. Uma afirmação forte. Sim, a afirmação deles é de que a realidade física tem uma estrutura essencialmente matemática. Mas, peraí, me tira uma dúvida imediata. Pode falar. Isso significa que a matemática não foi inventada pela mente humana só para contar ovelhas ou medir terras, mas sim que ela foi literalmente descoberta na fundação da natureza? O que é fascinante aqui é que a visão pitagórica é exatamente essa. A matemática é a própria linguagem estrutural do universo. Caramba! Então não é só uma ferramenta útil que a gente criou? Não mesmo. O mundo não apenas pode ser medido por números, para nossa conveniência. O mundo é, na sua essência, feito de relações e proporções matemáticas. Então, quando as raízes da ciência moderna são traçadas até esse momento lá atrás, é porque ali se planta uma semente vital, né? Com certeza. A ideia de que a realidade física é um código decifrável e de que o universo obedece a leis imutáveis. Leis imutáveis. E é justamente esse conceito que cria o atrito ligante que o texto aponta. O atrito da mudança. Exato. Porque se existem leis absolutamente imutáveis e constantes, invisíveis, sustentando o universo, o que a gente faz com a experiência diária, sabe? A experiência de que absolutamente tudo muda o tempo todo aos nossos olhos. Pois é. As coisas nascem, as coisas envelhecem, a madeira apodrece, o ferro enferruja, a estação do ano vira, a água congela. É muita mudança para uma lei imutável. E é exatamente nesse cenário de contradição que surge um filósofo que joga uma verdadeira bomba lógica na cara da sociedade grega, o Parmênides. Nossa, o Parmênides. A parte dele no texto me deixou de queixo caído. Parmênides propõe um raciocínio que, paralisa o pensamento da época. A premissa dele é puramente lógica e muito radical. Para o Parmênides, o ser, que é aquilo que simplesmente existe, não pode sofrer alteração nenhuma. Exato. A frase que ancora essa ontologia dele é implacável. O que é, é. O que não é, não é. Chega a ser perturbador de ler, porque parece óbvio demais, né? Mas as implicações que ele tira disso são absurdas. São imensas. Ele argumenta que algo não pode passar a ser o que não era, nem deixar de ser o que era. Lógica pura. Sim. Se algo muda, significa que deixou de ser o que era para se tornar algo novo. E para o Parmênides, isso é uma contradição lógica inaceitável. O não ser não existe e não pode sequer ser pensado. Então ele divide a compreensão humana de uma forma bem estrita, né? Muito estrita. Ele diz que existe a verdade, que só é alcançada pela razão lógica, e existe a opinião, que é a ilusão criada pelos nossos sentidos. E o texto até cita o Zenão, que foi discípulo dele. O cara chegou a criar paradoxos matemáticos inteiros só para provar que a ideia de movimento é uma ilusão que gera contradições. Os famosos paradoxos de Zenão. Ele usa a matemática para destruir a nossa percepção de espaço e movimento.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a vontade imediata de qualquer pessoa lendo isso é desafiar essa visão do Parmênides, né? Com certeza, os nossos sentidos gritam o contrário o tempo todo. Tipo, se a gente deixar uma xícara de café cair no chão de pedra e ela se espatifar em 1000 pedaços, o que aconteceu ali? Parmênides argumentaria que os meus olhos estão mentindo. Sim, ele diria que a xícara quebrando é uma fantasia sensorial. É bizarro. Para tentar ilustrar isso para quem está escutando a gente, pensa numa ida ao cinema. Ao assistir a um filme, os seus sentidos veem carros em alta velocidade, pessoas correndo, chuva caindo. Parece tudo muito real e fluido na tela, né? Exato. O movimento parece perfeito. Mas a razão lógica, se a gente for investigar lá na sala de projeção, sabe que aquele rolo de filme é composto apenas por fotografias estáticas. Quadros parados, imutáveis. Pois é. A mudança e o movimento seriam então apenas um truque de percepção que o cérebro projeta na nossa realidade. É a mesma lógica. O exemplo do projetor de cinema ajuda muito a visualizar essa dicotomia entre razão e percepção. Mas olha, Parmênides vai ainda mais fundo que isso. Mais fundo como? Ele não está apenas dizendo que os nossos sentidos são falhos. Ele institui que a lógica dita as regras do universo. A premissa de que ser, pensar e dizer são a mesma coisa funda o que chamamos de ontologia. O estudo do ser, né? Isso. Só existe, de fato, aquilo que pode ser pensado sem gerar uma contradição impossível. Portanto, a mudança que os olhos veem é rejeitada sumariamente pela razão dedutiva. A mudança é logicamente falsa. Mas viver o dia a dia acreditando que nada muda é totalmente insustentável. Ninguém planta uma semente esperando que ela continue sendo uma semente para sempre só por causa de lógica estrita. Na prática, ninguém vive assim. Isso leva a filosofia para um gargalo enorme. Eles precisavam resolver esse problema da mudança sem violar completamente essas regras lógicas severas que o Parmênides acabou de estabelecer. Exato. Como explicar a xícara quebrando ou a folha caindo da árvore sem dizer que o ser virou não ser? A saída exigiu muita criatividade pelo que a gente vê no material. E é aí que entram os pensadores classificados como pluralistas. Os pluralistas são geniais. O raciocínio deles foi muito esperto. Se o monismo falhou em explicar a mudança porque tentou usar apenas uma substância, talvez o segredo seja aceitar a multiplicidade. Aceitar que existem múltiplos elementos imutáveis que se combinam. Perfeito. O Empédocles é um grande exemplo disso no texto. Ele postula 4 raízes de todas as coisas: terra, água, ar e fogo. Os 4 elementos clássicos. Isso. E esses 4 elementos, em si mesmos, nunca mudam. A porção de terra é eternamente terra, respeitando as regras do Parmênides. Entendi. Mas então o que explica a vida e a morte, a criação e a destruição das coisas ao nosso redor? Ele diz que são 2 forças cósmicas opostas: o amor, que atrai e une essas raízes, e o ódio, que repele e separa tudo. Nossa, então em vez de tentar transformar a água em pedra magicamente, eles basicamente conceberam os blocos de montar da realidade. É a melhor analogia possível. Pense em peças de Lego, sabe? Tem peças vermelhas, azuis, verdes e amarelas. A peça azul nunca, em hipótese alguma, deixa de ser azul. O ser é imutável. Exato. O bloco em si não sofre mudança. Mas as forças do amor e do ódio, nessa analogia, agem como as nossas mãos que clicam essas peças juntas para formar, sei lá, uma árvore de Lego. E depois desmontam essas mesmas peças para a árvore virar pó. É exatamente isso. E essa lógica atinge o seu ápice logo depois com os atomistas, como Demócrito e o Leucipo. Os atomistas. O que eles mudam na teoria do Lego? Eles removem toda a poesia do amor e do ódio do Empédocles. Eles criam uma teoria friamente mecanicista. A frase que define a visão deles é muito contundente. Eles dizem que o mundo é composto de átomos e vazio. Átomos e vazio. E átomo em grego significa indivisível, né? Essa partícula eterna e imutável. Isso. A única coisa que existe no universo, segundo os atomistas, são esses infinitos blocos massivos movendo-se num espaço vazio absoluto. Então qualquer mudança, tipo envelhecimento ou a destruição de algo, é apenas a reorganização física dessas pecinhas batendo umas nas outras de forma mecânica. Exatamente.
Só colisões mecânicas no vazio. Olha, o conceito é brilhantemente simples, mas traz uma implicação gigantesca que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. E qual seria? Porque, pensa bem, se tudo no universo é apenas uma coleção infinita de pecinhas de Lego eternas, vagando e colidindo no escuro do espaço vazio, existe uma inquietação inevitável aí. Bate um desespero existencial. Total. Tudo seria apenas acaso mecânico. Quem ou o que dita como essas peças devem se juntar para formar um humano ou um planeta. Não haveria nenhum propósito nas coisas. Essa visão puramente material e determinista parece mesmo esvaziar a realidade de qualquer sentido maior, né? Fica parecendo tudo muito cego. E esse desconforto existencial que surge com os atomistas é precisamente o que abre espaço para a contribuição de um outro cara importante no dossiê, o Anaxágoras. Anaxágoras é fundamental aqui. Ele percebe a falha nessa explicação puramente aleatória dos atomistas. E aí ele introduz a figura do nous. Nous. E como a gente traduz isso? O texto traduz como mente, ou inteligência organizadora. A matéria para o Anaxágoras não se auto-organiza aleatoriamente para formar mundos perfeitos. Precisa de algo guiando. Ah, então se conectarmos isso ao panorama maior, a gente vê a primeira divisão formal entre a matéria física, que seriam as peças de Lego, e a inteligência intencional, que seria um nous. Exatamente. E essa rachadura no pensamento gera o grande dilema que sustenta debates de física e cosmologia até os dias de hoje, viu? Sério? Como assim? A grande pergunta: a realidade é fruto de colisões mecânicas cegas ao longo de muito tempo? Ou existe um propósito, uma mente ordenando a estrutura do cosmos? Essa dicotomia é o terreno fértil para a chamada virada clássica. Porque até esse ponto do material, o foco tem sido essencialmente a natureza. A physis, como os gregos chamavam. Isso. O estudo do mundo físico, das origens do universo, do movimento das estrelas, do que a matéria é feita. Mas chega um momento em que descobrir do que a estrela é feita já não resolve os problemas mais urgentes da humanidade, né? Com certeza. Atenas se torna uma democracia super complexa, cheia de tribunais, debates de praça, corrupção e guerras. É a vida em sociedade fervendo. Pois é. Entender se o universo é composto de átomos caindo no vazio não ajuda um cidadão a decidir o que é a justiça ou como viver uma vida boa na prática. A filosofia precisa parar de olhar apenas para as estrelas e passar a olhar para o espelho. O foco muda radicalmente para o ser humano. E essa transição é incrível. E a figura central dessa mudança é o grande nome que todo mundo conhece, o Sócrates. Sócrates muda o rumo da civilização ocidental. Ele traz a filosofia do cosmos, do céu, para as praças públicas de Atenas. Ele desce o pensamento para a rua, né? Literalmente. A investigação abandona um pouco a physis, essa coisa da natureza, e se concentra fervorosamente na ética. E o princípio socrático que pauta esse novo momento, e que está muito bem destacado no texto, é muito claro. Saber o bem é agir bem. Para ele, a virtude é uma forma de conhecimento profundo. E o vício ou a maldade são consequências diretas da ignorância. Então, se a mente humana for capaz de compreender a verdadeira essência da justiça ou do bem, ela não teria outra escolha a não ser agir de acordo com isso. Exato. Tem um otimismo imenso nessa visão do Sócrates. É a ideia de que basta ensinar o certo para que as pessoas façam o certo. É bonito, mas logo em seguida vem o aluno mais célebre dele, o Platão, e a impressão que fica lendo o dossiê é que o Platão absorve aquele antigo ceticismo lá do Parmênides, sabe? Aquela ideia de que os olhos não mostram a verdade? É essa mesma. O Platão parece pegar isso e elevar a um nível quase institucional. Ele meio que racha a realidade ao meio. É a famosa teoria dos dois mundos do Platão. Ele propõe a existência de um mundo sensível, que é esse plano físico que a gente habita hoje. Cheio de coisas temporárias, cópias mal feitas e corrupção material. Isso. E acima disso tudo, existiria o mundo inteligível, o mundo perfeito das ideias ou das formas que só a razão humana consegue atingir, não os sentidos. Então Platão argumenta que as coisas físicas que a gente toca e experimenta são meras sombras da realidade verdadeira que está lá nesse outro mundo.
Exatamente. O texto até cita a famosa analogia da caverna, né? Onde os prisioneiros olham para as sombras projetadas na parede e acham que aquilo é toda a realidade. Até que alguém consiga sair e ver a luz do sol e as coisas reais de verdade. Mas a consequência drástica disso para o aprendizado é o que mais me chocou no material. A teoria platônica da reminiscência. Sim, para o Platão, a alma humana já contemplou esse mundo das ideias puras antes de nascer. Logo, aprender não é descobrir algo novo através da experiência no nosso mundo físico. É aprender, é só usar a razão para lembrar o que a alma já sabia. Como diz a máxima dele, conhecer é recordar. É uma estrutura fascinante, claro, mas também é muito alienante. É quase como dizer que a gente vive num simulacro de realidade virtual, tipo a Matrix, e a verdade está nos servidores invisíveis do sistema. É uma boa comparação. E é justamente esse distanciamento que nos leva ao aluno de Platão, o Aristóteles. O Aristóteles parece bater de frente com tudo isso do mestre dele. Ele não concorda que a gente precisa procurar a verdade num mundo paralelo e imaterial. Nem um pouco. O Aristóteles resgata a importância da experiência física. Ele diz que a realidade concreta, a natureza ao nosso redor, tem muito valor e é digna de investigação empírica combinada com a razão. E para dar conta de explicar qualquer coisa no mundo físico, sem ter que apelar para esses mundos invisíveis do Platão, o Aristóteles estabelece o complexo sistema das 4 causas. A causa material, a formal, a eficiente e a final. O Aristóteles quer entender o ser na sua totalidade, mas dentro do mundo físico mesmo. Ele argumenta que, para a gente compreender o que uma coisa realmente é, precisamos responder a 4 perguntas fundamentais que são essas 4 causas. Exato, só conhecer a matéria não é mais suficiente para a compreensão verdadeira do mundo. Então, o que tudo isso significa na prática, né? Porque olhando para essas 4 categorias, surge uma dúvida bem grande do porquê de tanta complexidade. Como assim? Pensa assim, se temos diante de nós uma estátua de mármore numa praça, a causa material, ou seja, do que o objeto é feito, é o mármore. Ponto final. A substância está ali identificada. O mistério não estaria resolvido aí mesmo? Por que precisamos de mais 3 causas? A resposta aristotélica para isso é que a matéria por si só não define o objeto. Olha só, uma escada no chão dessa mesma praça também é feita de mármore. Verdade. Uma coluna de um templo ali do lado também é feita de mármore. A causa material diz apenas do que algo é composto. Mas para entender a estátua de verdade, a gente precisa da causa formal. Causa formal, que seria a forma da estátua. Isso. A forma da estátua não é a forma de uma escada. É a forma, por exemplo, de um líder político ou de um herói de guerra. É o molde estrutural daquilo, a essência da forma. Entendi. A matéria é o material de construção, o mármore. E a forma é tipo a planta baixa, o projeto arquitetônico. Perfeito. Mas um projeto e um bloco de pedra não viram uma estátua sozinhos do nada, né? Aí entra a causa eficiente. O agente da coisa. Exato. Quem foi o agente que imprimiu aquela forma naquela matéria? O escultor que trabalhou o mármore com seu cinzel. A causa eficiente é o motor da ação, quem fez o negócio acontecer. Legal. Material, formal e eficiente. Mas ainda falta uma. E por fim, temos o elemento mais importante e revolucionário de todo o sistema aristotélico, a causa final. O famoso telos, né? Isso, o telos. Qual é o propósito, a finalidade daquela estátua existir ali na praça? Provavelmente honrar a memória daquele herói na cidade. E o universo de Aristóteles é profundamente focado nesse propósito das coisas. Inclusive para nós seres humanos, né? Com certeza. Quando ele define no texto que o homem é um animal racional, ele não está apenas falando de biologia ou matéria. Ele está dizendo que o nosso propósito, a nossa finalidade última na natureza, é o uso e o desenvolvimento pleno da razão e da virtude. Nossa, a abrangência desse raciocínio é de tirar o fôlego mesmo. De repente, a gente não está mais apenas olhando para pedaços de mármore numa praça, mas buscando o propósito da nossa própria existência lógica dentro da natureza. Sim. E ao analisarmos toda a trajetória que a gente percorreu ao longo desse dossiê hoje, o percurso intelectual da humanidade é gigantesco. Muito. O eixo de evolução fica muito nítido.
A gente viu o pensamento emergir daquele caos mitológico onde divindades governavam puramente pela emoção para essa busca rigorosa por princípios físicos, arche. Passamos pelo embate feroz entre o que os nossos olhos nos mostram e o que a lógica estrita de Parmênides exige de nós. Atravessamos aquele vazio mecânico e meio assustador, cheio de átomos colidindo. Tentamos entender a mente ordenadora do Anaxágoras, até a gente ancorar na maturidade da filosofia clássica com o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Uma filosofia que finalmente desenhou sistemas super abrangentes para entender tanto a nossa moralidade quanto o nosso lugar exato no mundo físico. E para quem está ouvindo a gente e tentando conectar esse mundo antigo ao nosso presente hipertecnológico, a relevância prática disso tudo é absoluta. Total. Hoje a gente vive imerso na maior sobrecarga de informação da história, né? Com certeza. Somos bombardeados por opiniões, redes sociais, algoritmos distorcidos o tempo inteiro. A capacidade de distinguir entre a opinião passageira baseada em sentidos enganosos e a verdadeira compreensão fundamentada na lógica não envelheceu um único dia. Continua sendo a mesma luta de milhares de anos atrás. Pois é, saber questionar se o que move a gente são pressões materiais externas, como os átomos cegos, ou ideais internos de justiça, como exigia o Platão, é uma habilidade de sobrevivência intelectual hoje em dia, para a gente não ser engolido pelo volume de narrativas que a gente consome. E sabe, isso levanta uma questão importante. Uma fricção profunda que permanece sem uma resposta definitiva ao cruzarmos as ideias centrais desse material de hoje. Que fricção? Porque a gente foi apresentado a duas visões de mundo que colidem de uma maneira bem espetacular. De um lado, na visão clássica do Sócrates, a gente tem a defesa vigorosa de que o ser humano é um agente ético. A nossa razão nos dá a capacidade de compreender o bem e a responsabilidade de agir corretamente. A moralidade está literalmente nas nossas mãos. Sim, um foco total no nosso livre-arbítrio e na nossa obrigação de buscar ativamente a justiça. Mas, do outro lado do balcão, a fundação da ciência física que a gente herdou começou com aqueles atomistas, lembra? Lembro. A ideia do mundo feito de Lego mecânico. Exato. Estabelecendo que absolutamente tudo no cosmos é feito inteiramente de matéria morta, operando de forma mecânica no vazio. Então, se o ser humano é puramente uma parte desse universo físico, a gente seria, em última instância, apenas sistemas incrivelmente complexos de átomos. Átomos colidindo em reações em cadeia que começaram bilhões de anos atrás. Isso. E aí vem a grande provocação final. Se cada pensamento ou ação nossa for apenas o resultado inevitável dessas leis físicas mecânicas agindo no nosso cérebro, como podemos ser moralmente responsáveis pelas nossas ações? Nossa! Como a ética socrática que exige escolha e livre-arbítrio sobrevive num universo que talvez seja estritamente atomista e determinista. É o abismo supremo da filosofia, né? Como conciliar a nossa responsabilidade moral de escolher o bem, se as nossas mentes forem fundamentalmente apenas peças de montar num tabuleiro mecânico gigante que a gente não controla? É a grande pergunta sem resposta. Pois é, aquele manual de instruções sobre como a mente começou a processar a realidade, que a gente abriu lá no comecinho da conversa, ainda tem muitos capítulos não escritos. Com certeza. A tensão entre sermos matéria programada pela física ou agentes livres moldados pela nossa própria razão continua a definir o nosso próprio entendimento sobre o que nos torna humanos. De que substância, no fim das contas, a nossa moralidade é feita, né? Fica aí essa provocação gigantesca ecoando na cabeça de quem está escutando a gente. A nossa conversa de hoje fica por aqui. Até a próxima análise.